Hoje com o pastor Joseph Prince. Cumprimente 3 pessoas, eu digo 3 pessoas. Diga algo bom para eles, algo bacana. Deus é um bom Deus, maravilhoso. Quando entramos na presença de Deus, nunca saímos da mesma forma. Amém? Nunca saímos da mesma forma. Algo é impartido. Algo acontece conosco. Sabe de uma coisa? Que na presença de Deus não existe tempo. Amém? Não há tempo. Deus é o criador do tempo, ele vive fora do tempo. Então não há tempo na presença de Deus. No seu reino não há tempo. Sabe de algo? Deus pode acelerar o seu crescimento. Deus pode acelerar a manifestação do seu milagre. Amém. Você vai olhar para trás e descobrir que o que era luta antes, agora é um testemunho. Amém. Antes era um problema, agora você pode ver a provisão. Glória a Deus. Quero falar de um testemunho poderoso que eu creio que vou falar dele durante os próximos dias. Em outros lugares, onde eu for, quero falar disto. É um grande testemunho. E aqui mostra realmente como a graça de Deus pode te transformar em todas as áreas da sua vida. Amém. Seja cura, seja problema com vícios. Este é um testemunho de um homem da Carolina do Norte. E este testemunho é recente, de 2018. Eu fui abusado quando tinha 8 anos e fui exposto à perversão sexual desde então. Mesmo sendo salvo desde jovem, eu não sabia como quebrar essas fortalezas. Aos 12, comecei a usar drogas e álcool. Me casei depois do 2º grau e me alistei no exército. Isso me aprofundou ainda mais no sexo, bebidas e drogas, que durou mais ou menos 9 anos. Minha esposa me deixou e levou os meus filhos. Certo dia, matei um homem que me atacou no meu estacionamento. Mesmo sendo inocentado na justiça, porque a irmã dele falou para o jurado sobre a ira do seu irmão e os abusos físicos dele. Mas algumas pessoas me ameaçaram de morte e eu tive que mudar e começar de novo. Isso me levou para o fundo do poço. Para evitar pensar em tudo isso, eu continuei com os meus vícios e procurava ajuda. Eu me casei de novo e tentei ir para a igreja, mas este casamento durou somente 3 anos. Eu fui morar de novo com os meus pais e comecei uma empresa de construção. Eu continuava indo à igreja e em conferências cristãs buscando a minha libertação. Durante esse tempo, casei de novo, mas ainda continuava com problemas e fui diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático. Então continuei buscando por ajuda. Então, em 2005, eu fui exposto a uma mancha preta que entrou nos meus pulmões. Causou enfisema e também alergia a tudo aquilo que tem fragrância ou cheiro químico. Tive que praticamente evitar contato com o mundo de fora. Com problemas respiratórios, fiquei limitado a assistir programas evangélicos de televisão. E Deus me fez assistir o Pastor Prince. Comecei a declarar que, como o Pastor Prince sempre ensina, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mesmo quando eu estava usando drogas e as vendendo para viver. Então temos visto os testemunhos de pessoas que ainda estavam escravas, seja assistindo pornografia ou usando drogas, e confessaram que são a justiça de Deus em Cristo. Isso vai contra tudo aquilo que alguns ensinam, porque alguns pensam que esse tipo de comportamento é, na verdade, abusar da bondade de Deus e não vão mudar. Mas se eles não falarem, vão continuar presos e não vão usar o poder de Deus na palavra. Saiba que existe um caminho que Deus sempre usa, que precisamos aprender. A Bíblia diz, os filhos de Israel conheceram as obras de Deus, mas Moisés conhecia o caminho de Deus. Uma das formas de Deus, se você quer ver algo acontecer, é Deus chamar as coisas que não são. Romanos 4, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Nós chamamos as coisas que são como elas são e elas continuam assim. Você vê um problema, você vê uma enfermidade, você diz que é isso mesmo, e é o que é. Mas Deus chama aquilo que não é. Abraão queria filhos, ele queria descendentes. Ele não tinha nenhum filho com a esposa Sara. E Deus transformou seu nome para
Abraão, que quer dizer pai de multidões, e todas as vezes que ele falava que seu nome é Abraão, para as outras pessoas estava dizendo, eu sou pai de muitos, sou pai de multidões. Ele aprendeu a chamar as coisas que não são como se já fossem. Precisamos aprender isso. A Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus em Cristo e olhamos para nós. Não tem nada a ver com o nosso comportamento ou performance, mas tem a ver com quem você é. Amém. Deus fez você. Amém. Foi imputado a você. Ele confessava, eu sou a justiça de Deus em Cristo, ainda usando drogas e ainda as vendendo. No começo de 2016, comecei a perder minha voz. Fomos várias vezes ao hospital. Eu até fui a uma especialista que fez uma biópsia da minha garganta e encontrou algumas células cancerosas na minha garganta. Ele não me enviou diretamente ao tratamento de radiação até ficar ruim, porque ele achou que o tratamento ia acabar com a minha garganta e talvez até me matar. Minha esposa e eu continuamos ouvindo o pastor Prince, confessando a justiça em Jesus e tomando santa ceia para a cura. Durante este período, de repente eu descobri que todo o desejo de usar drogas, beber, ver pornografia e fazer algo ruim que antes eu fazia foi embora. Em vez disso, eu estava com tanta sede de ouvir a palavra de Deus e adorá-lo. Eu estava grato por sua presença que sentia diariamente. Acima de tudo isso, quando outra biópsia foi feita na minha garganta 6 meses depois, não encontraram sinal de nenhum câncer. Estou contando tudo isso para mostrar como Deus é bom. Obrigado, Jesus. Aleluia! A Deus seja a glória, amém? São testemunhos como esse que realmente causam impacto em muita gente. Sabe, quando você está... A ênfase que nós damos no Evangelho da Graça, porque nunca é demais falar sobre isso. Este Evangelho que é o Evangelho da Graça. Mas alguns vão se levantar contra você porque você crê, certo? No Evangelho da Graça. Ou seja, não são contra a graça de Deus, mas tentam guiar a graça, certo? Com um braço de carne. Sempre se lembre e pergunte para eles, seja qual for a revelação deles. Quantas vidas são transformadas quando você fala das suas revelações? Amém. Jesus disse, pelos frutos o conhecereis. Seja qual for o ministério, se há uma teologia sadia, se você crê que você é preciso doutrinamente, então, crer de forma correta sempre vai dar em viver bem. E vamos ter bons resultados. Amém? Pois Jesus disse, pelo frutos o conhecereis. Pergunta para eles, onde estão seus frutos? E olha, o ministério que nós estamos dando às pessoas em um prato celestial e divino. Amém? Pão celestial tem transformado vidas e dado a Jesus toda a glória e louvor. Amém? Amém? Tem pastores sofrendo com membros da igreja na pornografia e também com vícios e não sabe o que dizer a não ser parem de fazer, parem de fazer. Se soubessem parar, não precisavam de Jesus. Precisamos de ajuda sobrenatural. Quem fuma pode até dizer que pode parar a hora que quiser. Não podem. Não querem admitir isso, mas não podem. Precisam de um poder que é maior do que eles. E este poder é no nome de Jesus. Amém? Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Tudo que se conquista de valor significativo, de resultado permanente, amém? Vai glorificar a Deus. Aleluia! Agora, quero falar de algo sobre o que você deve esperar quando está passando por uma luta ou problemas. Você está agora, não levante sua mão, passando por algum problema? Está no meio de uma luta? A Bíblia diz que há coisas que os filhos de Deus precisam aprender no final de um túnel, logo no final de um vale. Você sabe o que vai acontecer. Amém? Somente, exclusivamente, para os filhos de Deus. Aprendemos no encontro alguns dias atrás, quantos estavam aqui? Na noite de encontro. Amém? Aqueles que não vieram ao encontro, eu vou falar sobre o pós-encontro. E nós falamos sobre como todas as coisas talvez não sejam boas, que acontecem conosco. Todas as coisas talvez não vêm de Deus. Amém? Muitas vezes pode ser do nosso próprio esforço, outras coisas vêm de outras pessoas e algumas vêm do diabo. Amém? Mas todas as coisas, para o Filho de Deus, cooperam juntamente para o bem.
Você tem que crer que se existe uma luz que está vermelha e talvez você está com pressa e aquela luz no semáforo fica assim muito tempo, talvez Deus está te protegendo de um acidente que está te esperando lá na frente. Você tem que crer que Deus está procurando o seu bem. E todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Amém. E o próximo verso, logo depois deste verso, todas as coisas contribuem para o bem, nos diz que todas essas coisas, o bem que nós estamos esperando é que, no final, você vai estar conforme a imagem de Jesus. Amém. Não somente em termos do seu caráter ou em termos do seu... Você consegue ver a vida porque agora você está com a mente de Jesus, tudo como Jesus, mas também você já viu que fisicamente Jesus nunca ficou doente. Amém. Não limite isso. Eu sei que líderes religiosos gostam de limitar coisas ao mundo espiritual, ao caráter. Sim, tudo isso é importante, é primordial nas nossas vidas, mas a Bíblia diz que é conforme a imagem de Jesus, então é conforme a imagem de Jesus, amém? Como ele é, amém? E ele nunca teve falta de algo, amém? Quando houve a necessidade de pagar imposto, ele fez com que da boca de um peixe, você conhece essa história, veio o dinheiro para pagar imposto. E quando tinha uma multidão que precisava de comida, ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou todos eles e ainda sobejaram 12 cestos. Isso é que é prosperidade. Amém. A Bíblia diz que você conhece a graça do Senhor Jesus Cristo, que ainda sendo rico, por nós ele se tornou pobre, para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos. Você não pode dizer que este verso é para a riqueza espiritual, porque quando olha o contexto de onde veio este verso, o contexto fala de dar, coisas materiais, finanças. Amém. Paulo escrevia aos Coríntios e falou que Deus ama o que dá com alegria e também falou para ajudar as pessoas que estão em necessidade, especialmente os santos que estavam ali em Corinto, e falou até que a igreja da Macedônia era generosa ensinando a eles, e que deviam cuidar dos santos em Jerusalém. E falou como essas pessoas contribuíam da largueza dos seus corações, faziam. Então o contexto ali que Jesus se tornou pobre. Quando ele se tornou pobre na cruz, amém, ele foi destituído de todos os bens materiais. Eu nem creio que deram para ele a cortesia de um pano. Aquele que colocou as estrelas no seu lugar, amém, ele era rico, mas se tornou pobre, para que você, por sua pobreza, se torne rico. Amém? Outra vez, o contexto ali é riqueza no sentido de finanças. Amém? O contexto. Devemos interpretar o contexto. Não somente isso, ele fez outras coisas por nós na cruz. Ele também carregou os nossos pecados. Amém? Sabemos que ele carregou os nossos pecados. É por isso que hoje, diante de Deus, não há pecado sobre nós, mesmo tendo pecado em nós. Amém? Ainda não há pecado sobre nós aos olhos de Deus. Porque, de acordo com Deus, ele removeu os nossos pecados. Onde há remissão do pecado, não há mais oferta pelo mesmo. E Isaías 53 nos fala: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Algumas traduções falam ferido, e quando você é ferido, você fere talvez o seu cotovelo. Falamos que isso é uma ferida, certo? Mas aqui no hebraico, essa palavra ferido é a palavra moído. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo, mussar em hebraico, a palavra para castigo, não é a palavra castigo em termos de disciplina, mas também a palavra punição. A punição pela nossa paz, para a nossa shalom, para o nosso bem-estar, para a plenitude, caiu sobre Jesus. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Amém. Então a punição trouxe para nós o bem-estar, a nossa plenitude, nossa paz, e caiu sobre Jesus. E pelas suas feridas fomos sarados. Olha, a Bíblia nos diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mas olha só, o verso anterior nos diz: ele carregou as nossas enfermidades e tomou sobre si nossas dores. No original usa a palavra makov. E coli, carregou nossa makov. Em hebraico, coli, enfermidade. Makov, dor. Certamente, ele carregou as nossas enfermidades. E a palavra certamente, que é usada para abrir toda essa declaração, porque a palavra certamente, akan em hebraico, quer dizer, certamente, ele carregou nossas enfermidades. Quando se trata deste verso, que ele carregou os nossos pecados, foi ferido pelas nossas transgressões, não vemos a palavra certamente, não é? Por que isso? Porque todo mundo aceita o fato de que ele carregou
nossos pecados e foi ferido pelas nossas transgressões. Todas as igrejas e também todas as denominações do cristianismo creem nisso, mas muitos não acreditam que ele levou as nossas enfermidades. Amém? Então, Deus viu isso e colocou naquele versículo: certamente ele levou as nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Certamente. Amém? Então, o que Jesus carregou na cruz não temos mais que carregar. Levou nossa pobreza, não precisamos carregar pobreza hoje. Amém? Carregou nossas doenças, não precisamos mais carregar isso. Preciso estabelecer isso porque, quando você passa por problema, seja qual for o problema, talvez físico, uma enfermidade ou talvez um problema financeiro, ou problemas nos relacionamentos, na família, ou está preso por algum vício, está passando por depressão, pensamentos suicidas, deixe-me falar isso, você precisa saber, Deus não está te punindo. Deus não está te castigando por algo que você fez no passado, ou por algo que você está fazendo agora, algo assim. Deus não está castigando. Se você é filho de Deus, seu castigo está lá para trás. Eu disse o castigo ficou para trás. João 5:24. Na verdade vos digo, aqui é Jesus falando, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então ele disse claramente que quem crê em Jesus tem a vida eterna. E Jesus disse não entrará em condenação. Não há condenação no seu futuro, filho de Deus. Não há condenação para você e você também passou da morte para a vida. Quer dizer o quê? Que a morte e a condenação ficaram para trás. Você morreu quando Cristo morreu. Amém? Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Quando ele se assentou, você se assentou com ele no seu trono. De acordo com Deus, tudo isso é verdade em Cristo e você está nele. Morte e condenação ficaram para trás. Estamos esperando a glória. Aleluia! Amém? Então, isso está claro na Bíblia. Em João 10 diz assim, Jesus falando das ovelhas, todos nós, eu dou a elas vida eterna, e elas nunca perecerão. Declaração clara. Amém? Dou a elas vida eterna, e elas nunca perecerão. A palavra nunca no grego é um duplo negativo, ou mei. Nunca, nunca perecerão. Então, se você lê algo que alguém escreveu, ou você ouve alguém falar algo que é contrário, ou, de alguma forma, alguém vem falar com você e te dá uma impressão de que você pode perecer, perder sua salvação, essa pessoa é contra as Escrituras. Essa pessoa não está falando de acordo com o que Jesus disse. Jesus disse, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A morte e condenação ficaram para trás e não na frente. Você nunca perecerá. E quando você lê qualquer parte da Bíblia que parece que indica que você pode perder a salvação, na maioria das vezes você está interpretando errado essa passagem. Escute isso. Nunca permita passagens obscuras na Bíblia roubarem de você a alegria de escrituras certas, como eu dou a elas a vida eterna e nunca perecerão. A Bíblia não se contradiz. O que parece ser uma contradição tem uma interpretação. Amém? Então, se você encontrar uma passagem obscura que mostra que você pode até perder a sua salvação, sempre volte para João 5:24. Não entrará em condenação, não há condenação no seu futuro. Amém? E Jesus disse em João 10, nunca perecerão. Amém? Então, como é que você não entende nunca? Nunca permita a passagem obscura te roubar da certeza de textos claros. Amém? Você está entendendo? Depois de estabelecer isso, estamos falando dos problemas que passamos. É importante ter uma postura certa, porque, logo depois de falar que todas as coisas contribuem para o bem, diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E descobrimos, na noite do encontro, o que será contra nós. O que será contra nós? Se Deus é por nós, o que pode ter sucesso contra nós? Não quer dizer que nada vai ser contra você, mas é que não vai ter sucesso contra você. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Não quer dizer que o diabo não vai forjar nenhuma arma contra você, mas qualquer arma que ele forjar não prosperará contra você. Não o impede de forjar. Deus diz, ele pode forjar o quanto quiser, pode criar armas novas contra você, mas contra você, meu filho, não prosperará. Amém?
Então é importante estabelecer isso primeiro. Agora, quando estamos fazendo algo que não devemos fazer, certo? Nós sabemos que não estamos andando nos caminhos de Deus e nós somos filhos de Deus. Quer dizer que perdemos a salvação? Não, mas há uma disciplina. Há uma disciplina que vem do Pai. Se você ama o seu filho, vai discipliná-lo, e é porque você está querendo demonstrar o seu amor. Há um tempo atrás, mais ou menos um mês atrás, eu estava de férias, e quando eu estou de férias, eu não quero disciplinar o meu garoto, sabe? Não é um momento certo para disciplinar. E quando a criança é pequena, lembre-se disso. Se é preciso disciplinar, ele está pedindo isso. Então faça. Se isso for necessário, mas nunca discipline uma criança se ela estiver cansada. Não discipline uma criança se ela não está passando bem ou se ela ainda não comeu algo assim. Ou então ele está meio para baixo, sabe? Não deve disciplinar assim se ele ainda nem dormiu. Deixe ele dormir. Está enjoado porque não dormiu, não tirou uma soneca. Essa não é a hora certa de disciplinar, mas deixe-me falar isso. Nunca é novo demais para disciplinar. Aprendem rápido. Você não deve feri-lo, mas você deve corrigi-lo. Porque senão um dia vão se levantar contra as autoridades e isso é culpa sua. A Bíblia diz que se você não disciplina o seu filho, você na verdade odeia o seu filho. Certo? Provérbios 3:24. Quem não faz uso da vara odeia seu filho. Ah, pastor, sabe, eu não uso a vara porque eu amo meu filho. A Bíblia diz que você o odeia. Por que você odeia o seu filho? Não dá para dizer que ama o seu filho e não usar a vara da correção. Amém. Isso é para crianças pequenas. Se são mais velhos ou adolescentes, discipline ainda. Você pode fazer isso porque estão na sua casa. Discipline com palavras. Amém. Ou discipline tirando alguns privilégios. Amém. Não diga coisas como, se não querem vir à igreja, o que eu vou fazer? Não, você é o pai, você é a mãe, você tem que fazer algo. Todos iremos. Amém. Vamos embora. Não fique dizendo por quê, não fique escutando isso. Depende de você? Então vão. Diga isso. Amém. Agora, os jovens estão com raiva de mim agora, mas glória a Deus. Quando são pequenos, você tem que usar a vara da correção e eu sei também que as pessoas que trabalham com o governo vão dizer ele crê em disciplina, ele crê em bater em criança. Eu não falei em bater? De fato, você está abusando da sua criança quando você deixa que ele faça tudo. Amém. É você que está abusando do seu filho. Amém. Crianças precisam de disciplina. Quando isso acontece, se sentem amados. E muitos estão pedindo por disciplina, estão pedindo por isso. Como? Mostra que você me ama e me disciplina. Mostra isso para mim. Amém, está ouvindo? E este livro de sabedoria, o livro de Provérbios, nos fala onde aplicar a disciplina. Amém? Nunca bata no seu rosto. Não tire a sua dignidade fazendo algo assim. Não faça isso. Isso sim é abuso. Há um lugar onde aplicar essa vara especial. E é o lugar onde Deus deu para eles carne extra. A Bíblia até nos fala, a vara é para as costas. Certo? A vara é para as costas. Amém? Mas é para a correção, a criança precisa saber que é para isso. Amém? Não dá para dizer, eu converso com meu filho, ele vai aprender, ele precisa de disciplina, precisa disso. Não dá para conversar com criança pequena. Se você a ama, tem que corrigir. E quantas vezes faço? Bem, olha o que a Bíblia diz. Mas o que o ama, desde cedo castiga. A palavra cedo aqui no hebraico é cedo de manhã. Não é para fazer só de manhã. Quer dizer, faça rapidamente, faça rapidamente. Não fique só mais uma vez, mais uma vez. Você pode dar um aviso, 2 avisos ou 3 avisos, mas você precisa reforçar a sua palavra, amém? Como uma mãe águia, sabe? Quando ela bota os ovos, ela cuida do seu ninho com coisas macias, confortáveis. Talvez usam até penas de outros pássaros ali, macias, em todo o seu ninho. Quando encontra alguma coisa macia, certo? Elas colocam ali no ninho, até mesmo grama, e faz tudo isso para acomodar os seus filhotes. Quando o filhote nasce, então, ele sai e tudo que faz é abrir a boca. Então vem a mãe e coloca na boquinha dele uma minhoca, algo assim. Todo dia. E aquela águia vai atrás da comida. Mas quando crescem e ficam fortes, alguns deles não querem sair do seu ninho. E é tempo de crescer. Tem um mundo inteiro os esperando lá fora, certo? Mas esse mundo deles é muito gostoso. É só abrir a boca, sabe? Mas não há crescimento.
Sabe o que a águia faz? A mãe águia tira então todas aquelas coisas macias, toda a pena e toda a grama. Ela tira e o que fica são os galhos que são pontudos, cutucando, machucando, tudo aquilo é galho seco que compõe o ninho, e o filhote sente uma dor do seu lado e tudo aquilo que fica cutucando, e é muito desconfortável, amém? A minha mãe ficou louca. Isso não é amor. Vou postar isso na internet, sabe? Vou colocar isso na minha mídia social e vou falar para todo mundo ficar sabendo, para todo mundo curtir isso, amém? Vou falar que a minha mãe ficou louca, amém? E não somente isso, ela pega o filhote, coloca na beirada do ninho e ela empurra o filhote para fora. E ele começa a bater as suas asinhas e diz: eu vou morrer, a minha mãe ficou louca totalmente. Alguém, por favor, me salva! E antes que o filhote caia no chão, a mãe águia vem e o salva. Amém. E coloca de volta no ninho. Ah, muito obrigado, mãe, por me salvar. Ela não está louca, eu pensei que tinha ficado doida de uma vez, sabe? E a mãe diz: amanhã é outro dia. E de novo, ela faz isso. Ela empurra o filhote, ele começa a bater as asas, e a mãe está sempre pensando sobre o bem para o filhote. Deus faz isso. Deus usa muitas vezes a analogia. Te trouxe com asas de águias do Egito. Deus diz que como a águia cuida dos seus filhotes, assim Deus faz. A ilustração é sempre uma águia. E renovamos a nossa mocidade como as águias também. É Deus trabalhando. Talvez o que você está passando é Deus trabalhando em você. Porque Ele te ama. Você acha que Deus talvez tem algo contra você, Ele está irado com você. Certo? Mas um dia, quando a águia está caindo, ela descobre que tem poder para lutar contra o vento. De repente percebe que ela pode não só bater asa, mas voar e desfrutar um mundo inteiro. Um mundo sem limite. As pessoas dizem que cristão tem mente pequena. Na verdade, somos limitados. Como Deus também é ilimitado. Amém? Para pensar como nós pensamos, sem Deus, é limitado. É mente fechada. Amém. Porque o que diz que tem mente aberta não tem nada. Você acha que a sua mente está aberta e na verdade não está? Porque não tem liberdade. Só pensa em mulher nua. Só pensam nas drogas, ficam só pensando naquilo, pensam em outras coisas que viciam. A mente está presa por um poder que escraviza. Pensamentos de depressão o tempo todo, pensamentos tenebrosos o dia inteiro, e acham que tem a mente aberta, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queremos que as pessoas sejam livres para fazer o que quiserem. Ah, deixa as pessoas serem livres para fazer o que quiserem. Livres para se matarem. É como um trem que não tem condutor, pode entrar nas ruas e pá, matar todo mundo. E destrói até aquele seu restaurante favorito. Já era. Isso não é poder, não é liberdade. Mas olha bem, o trem tem que andar nos trilhos. E aí vamos ver o poder movendo. E agora realmente ele está livre. Livre para cumprir o seu destino sem destruir os outros e a si mesmo. Às vezes sai do trilho, sabe? Mas pelo menos tem que ter um tipo de trilho. Ouça isso. Imagine jogar futebol. Tipo assim, algumas crianças querem aprender a jogar bola e as ensinamos. Tem algumas regras, ou nós podemos somente brincar. Pegar a bola, chutar a bola, seja o que for. Ah, eu pensei que era só o goleiro que podia pegar com a mão, mas se você quiser pegar com a mão, pega também, você é livre! Agora, esse jogo seria bonito? Não! O jogo fica bonito quando existem regras, certo? Amém? É limitado. Isso faz ficar bonito. Aqueles que fazem sexo de forma promíscua, acha que são mais felizes? Não são. Eles são tristes. O segredo é as pessoas fazerem sexo dentro do casamento. Uau! Estudos mostram que cristãos fazem o melhor sexo. Espere um pouquinho, olha isso. Prega, pastor Prince! Que boa mensagem, pastor! Ok. Aleluia. Obrigado, irmão. Ok, volta ao assunto. Então, aprendemos em Hebreus 12 que diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos.
A palavra correção é padio, treinar crianças. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Alguns dizem, aquele irmão, Deus o disciplinou e tirou a sua vida. Sabe, ele morreu bem novo porque foi a disciplina. Como é que você sabe isso? Aquele outro irmão é que falou isso. Bem, meu amigo, quando Deus se disciplina, você não morre, você vive. Se ele morreu, qual é a lição que ele aprendeu? Ok, vamos olhar então as Escrituras. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Diga, vivermos! A correção de Deus produz vida. Vai te ajudar a viver, vai te dar chance para isso. Amém? Sabe quando Deus te corrige, talvez você está no caminho certo, mas a morte na sua frente, falando da morte física, e você nem percebe o que você está fazendo e quão perigoso é. E você gosta de correr, você corre com o seu carro, você vai acima da velocidade, porque você acha que sabe fazer isso. Eu sei controlar meu carro, ok? Ok? Eu sei. Não sou como aqueles outros que correm. Eu sei quando correr e quando não correr. Ok? Mas corre o tempo todo. E Deus usa a sua esposa para falar com você o tempo todo. Mas de repente, você vê um carro da polícia, ela vem, então te para, e aí você recebe um tipo de multa por causa disso. E você fica triste e diz, onde está o Senhor? Pastor Prince fala sobre proteção, onde está isso? Não só uma vez, mas 3 vezes eu fui parado e agora eu estou prestes a perder minha carteira. Você fica muito triste com isso. Você acha que a culpa não é sua. Deus faz isso porque Ele te ama. Porque se você pudesse ver, mais alguns dias seria o seu enterro. É necessário só um momento de descuido. Não vale a pena, certo? Talvez existem outras muitas áreas na sua vida onde Deus pode estar te disciplinando. Olha bem, tem uma noção aí agora que os policiais existem somente para acabar com a nossa alegria, mas a Bíblia diz em Romanos que Deus os levantou. Foi Deus quem levantou os policiais. Não aterrorizam quem faz o bem, mas aterrorizam quem faz o mal. Você não tem nada a temer se fizer o que é certo. E todo o povo diga, amém. Prega, pastor Prince, aleluia, ok. Vamos em frente. Está aprendendo? Então aqui está muito claro que a disciplina com a qual Deus nos disciplina nos faz viver e não morrer. Nada de acidentes e tudo mais próximo. Porque aqueles, na verdade, os nossos pais, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas para nosso proveito. Deus faz para o nosso proveito. Nós sabemos muito bem que tudo o que Deus faz é para a sua glória. Amém? Mas aqui está dizendo que até a disciplina não é para a sua glória, mas para nosso proveito. Ele vai ser glorificado, diga nosso proveito. Para sermos participantes da sua santidade. Certo? Participantes da santidade não quer dizer que você aprende a ser santo. Não, você aprende a participar da sua santidade. Que é diferente de você mesmo ser santo. Você aprende a participar. Jesus é a minha sabedoria, Jesus é a minha justiça, Jesus também é a minha santidade. Eu tenho esse vício, tenho esse pecado, mas Jesus é a minha santificação, Jesus é a minha santidade contra eles. Amém. E, na verdade, toda correção presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Certo? Tristeza quer dizer que não é uma dor física, mas sim um sentimento. Sabe? Quando Deus te disciplina, é triste. Quando eu disciplino meu filho, a atmosfera fica triste. Certo? Até quem está por perto sabe que estamos tristes. Não quero dizer que eu faço publicamente, eu evito fazer isso, mas de vez em quando não dá. Procuro fazer bem cedo. Faça rapidamente. Amém? Isso aconteceu recentemente, então. Agora, ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois, diga depois. Diga depois. Há sempre um depois. O homem que crê que quando Deus te disciplina você morre, certo? Sofre um acidente, então morre, a disciplina de Deus não te dá um depois, não existe um depois. Mas aqui há um depois. E o depois é um fruto maravilhoso de justiça nos exercitados por ela. Fala desse fruto, amém? Às vezes Deus usa o seu chefe. Como Israel, por exemplo. Israel, muitas vezes Deus usou as nações em sua volta. Por exemplo, ao leste de Israel está Moabe, que hoje é a Jordânia.
Moabe é de onde Ruth veio. Muitas vezes Deus usou Moabe para castigar Israel. Escute isso. Israel também foi punido muitas vezes. Davi também foi punido. Olhe bem, nós nunca seremos punidos. Jesus carregou nossa punição. Mas correção, sim, porque Deus nos ama, Ele não nos deixa. Ele não vai nos deixar impunes. Vai tratar de nós. Ele nos ama. Você talvez tenha uma mágoa contra alguém e fica desfrutando isso, não quer perdoar e diz, eu não vou perdoar. Dias se passam e você não perdoa. Então algo acontece contigo, não um acidente ou algo assim, mas alguma coisa, uma frustração. Quanto mais guarda essa mágoa, mais frustrado fica. E você então decide perdoar e descobre que tudo melhorou. É porque você estava debaixo de uma pressão circunstancial, que era Deus te disciplinando. Deus usa pessoas ou circunstâncias para te frustrar. Eu falei agora de Moabe. Sabe que Deus chama Moabe no Salmo 60? Moabe é minha bacia de lavar. Talvez você tenha uns amigos que não são legais, as pessoas que falam coisas ruins e fazem coisas ruins contra você, falam mal de você pelas costas e você de repente fala, eu vou mudar de trabalho, mas lá no outro trabalho tem outra pessoa assim. Você não sabe por quê? Eles gostam de falar de você, mas na verdade eles são a máquina de lavar de Deus. Deus disse a bacia de lavar. Naquela época tinha bacia para lavar os utensílios e pratos e tudo mais. E Deus está dizendo, Moabe é a minha bacia de lavar para Israel. Você tem isso? É o seu chefe? É alguém que sempre fala mal de você? Não peça libertação. Dê graças quando ver alguém, diga obrigado. Você é minha bacia de lavar. Minha máquina de lavar. Amém? Deus nos faz ver, às vezes, que os nossos caminhos são de destruição, são caminhos de ferimentos, caminhos de ferida. Ele nos mostra pessoas como nós. Por exemplo, Jacó. Jacó era enganador, certo? Ele enganou seu pai com a pele de um cabrito. Ele enganou seu pai porque o seu pai não podia enxergar direito e o fez pensar que ele era o seu irmão mais velho, que era cabeludo. Pula algumas partes, até chegar onde ele estava. Ele mesmo, Jacó, foi enganado pelos seus filhos, seus próprios filhos, com o sangue de um cabrito. O sangue de um cabrito. Essa é a capa de muitas cores do seu filho José. Olha o sangue nela, eu acho que algum animal selvagem o matou. E Jacó chorou. Meu filho José, meu filho José. Ele enganou seu pai e foi enganado. E olha bem, isso não foi na época da lei, foi da graça, a lei ainda não existia. Às vezes Deus vai mostrar para você que os seus caminhos errados, através de outras pessoas, certo? Fazendo a você, ou você vê em outra pessoa, você vê como isso é feio. Um adúltero, por exemplo, certo? Pode ver aqueles resultados ruins de um adultério na vida de outras pessoas, e ele então descobre quão terrível é, quão ruim é. Seu nome, Jacó, Yaakov, quer dizer enganador, suplantador, certo? E Deus colocou alguém na sua vida que era o maior enganador. O seu sogro, Labão. Lembra que ele se apaixonou por uma menina chamada Raquel e ela era muito linda, mas Raquel tinha uma irmã mais velha e a Bíblia no hebraico não é muito clara, os teólogos não chegam à conclusão do que estava errado com ela. Só dizem uma versão que ela tinha olhos fracos. Talvez ela não enxergava direito e olhava assim. Ou havia algo de errado com os seus olhos. E ele não a amava, amava a irmã mais nova porque ela era muito linda. Queria casar com ela. Então, o sogro disse, Labão, ok, Jacó, você quer casar com a minha filha, o nosso costume é, sabe, você vai servir para provar que você a ama 7 anos. A Bíblia fala assim, um dos versos mais românticos da Bíblia. Jacó serviu 7 anos por Raquel, e foram para ele como poucos dias, por causa do amor que ele tinha por ela. Muito romântico, não? Ah, eu vou ter que fazer isso de novo. Ok. Amém, pastor Prince, muito romântico, ok? Foram como poucos dias para ele por causa do amor por ela. Então, finalmente, 7 anos passaram e ele foi então casar. E o costume daqueles dias era que a noiva usasse um véu cobrindo o seu rosto. Não podia ver seu rosto. Ela tinha um véu. Amém? E eu não sei o que aconteceu, ele não verificou.
Na manhã seguinte, deu para ouvir um grito, um homem gritando na sua tenda. Ah! Coloca o véu de volta! Coloca o véu de volta! Ele viu que casou com a irmã errada. Ele saiu correndo até o seu sogro e ele disse: o que você fez comigo? Essa não é Raquel. Eu esqueci de falar para você do nosso costume. Nós nunca deixamos a irmã mais nova casar antes da irmã mais velha. Você não me falou isso! Certo? Isso acontece. E olha bem, Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, durante todo o tempo que ele ficou ali. E, às vezes, aprendemos vendo alguém que é pior do que nós. Faz parte da disciplina. Está aprendendo? No Salmo 66 diz assim: fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Às vezes Deus permite pessoas passarem por cima de nós. É o que está dizendo. Confessamos o favor, falamos que temos o favor de Deus e dos homens. Obrigado pelo teu favor. E alguém passa por cima de nós. Deus, o que houve? Deus permite que isso aconteça. Passamos pelo fogo, luta e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Deixe-me falar isso. Se está passando pelo fogo, uma luta inflamada agora, seja o que for, amém, você vai sair. Aquele não é o seu lugar permanente. Ainda que eu andasse pelo vale, você nunca fica no vale. Vai fazer você sair. Mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Deixe-me falar isso. Seja qual for a sua luta, você nunca vai sair dessa luta da mesma forma como você entrou. Você vai sair para um lugar espaçoso. Para um lugar onde você nunca esteve antes. Essa expressão lugar espaçoso é uma expressão no hebraico que aparece só 2 vezes no Antigo Testamento. É a palavra rivaia. Rivaia é lugar espaçoso e foi usada uma outra vez no Antigo Testamento. Você conhece este salmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23 é usado aqui. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Transborda é a palavra revaiar. Me leva a um lugar de transbordar. Me leva a um lugar onde tem mais do que o suficiente. Deus vai te fazer sair mais forte, maior e melhor do que quando você estava antes. Amém? Deus é tão bom. Se prepare. Crie expectativa. Veja Jesus. Porque você não vai sair da mesma forma que você entrou. Olha bem. É como aqueles que praticam a magia negra, feitiçaria. Muitas vezes é tudo falso. Muitas dessas coisas, na verdade, são coisas falsas. Mas alguns estão usando espíritos imundos. Eu já tive que lidar com eles. Uma das minhas garotas foi sequestrada por um rapaz que esqueci o nome. Sabe, eu era um professor naquela época e ela estudava comigo e ela foi a única que foi liberada. Quando ela foi sequestrada, eu não sabia que ela havia sido. Eu só senti que na minha oração devia orar por ela e a cobrir com o sangue de Jesus. Algumas pessoas estavam fazendo feitiçaria. No apartamento que ela morava, eles ofereciam sacrifícios de crianças. Algumas crianças já tinham até morrido. Vocês já ouviram falar deste assunto? Adrian Lim, não é? Sim. Eu era o professor daquela garota que foi liberada. Ela voltou à escola e eu perguntei o que aconteceu. Ela faltou alguns dias. Ela olhou e disse: alguém me pegou. Depois então eu vi que a polícia veio à escola e os pais também vieram e depois eu li no jornal o que tinha acontecido. Mas ela foi salva porque ela falou a eles quando eles faziam algum tipo de ritual e Deus falou para não tocar nela. Sim, não podiam tocar nela por causa do sangue de Jesus, os espíritos sabiam disso. Eu perguntei mais tarde para ela: por que você foi com ela? Ela estava brincando e seguiu uma garota. Ela falou comigo, eu senti o cheiro de algo e eu fui. Isso é bruxaria. Aconteceu uma certa vez quando a nossa igreja estava em outro lugar, muitos anos atrás. Um rapaz veio
que era um tipo de bruxo, alguém que praticava bruxaria. Não sei se ele usa chapéu também, como as bruxas usam, mas ele era muito estranho na verdade. Ele foi até o segundo andar, onde eu estava. Eu não conhecia, nunca tinha visto aquele homem. Ele disse, quem é o pastor da igreja? Quem é o pastor da igreja? Eu disse, eu sou o pastor dessa igreja. E ele disse, olha, eu quero que você saiba que eu fui enviado. E ele falou um nome muito estranho. E ele disse, eu posso enviar espíritos ruins contra você. Eles vão te pegar. Não sei o que queria, talvez dinheiro. Mas olhei para ele e eu disse, se fizer isso, em nome de Jesus, vou enviar todos para você. Certo? Eu falei isso. E olha bem, é algo que eles, na verdade, não querem que você saiba. Certo? Aqueles que estão trabalhando na alta hierarquia, que trabalham com espíritos malignos, não podem fazer um encantamento, um feitiço ou algo contra um crente. Muitas vezes eles não falam isso, mas quando eles querem colocar um feitiço sobre a vida de alguém, ok? Especialmente na África ou em alguns lugares desse tipo, sabe? Onde a feitiçaria continua sendo praticada, nestas regiões onde o evangelho ainda não chegou, certo? Há pessoas que fazem coisas e você vê alguma coisa acontecendo, certo? Até mesmo levitar mesas ou algo assim. Tudo isso é real, porque os espíritos são reais. Mas a vitória de Deus é mais real. E o que eles sempre perguntam ao cliente, que querem dinheiro, é lógico. Eles vão perguntar, essa pessoa é cristã? Vão sempre perguntar isso, essa pessoa é cristã? Porque eles sabem que é um risco se eles enviarem espíritos ruins aos cristãos. É um risco para eles, mas alguns deles estão querendo dinheiro e tudo mais. Ainda vão enviar espíritos malignos, mas se um cristão sabe dos seus direitos e privilégios em Cristo, e usa o nome de Jesus, o espírito maligno vai retornar àquele que o enviou com vingança. É como se ele dissesse, ele é um cristão, por que você fez isso? É melhor que o diabo não ataque você. Olha bem isso, mesmo que o diabo te ataque, isso não é disciplina de Deus. Talvez você está com um problema, você diz, pastor Prince, isso não é disciplina de Deus. Vamos dizer que o maligno está me atacando. Olha bem, não somente temos um Pai no céu, um novo espírito, uma nova vida, temos um novo inimigo. Ele sempre foi, na verdade, o nosso inimigo, mas agora, para o crente, ele se torna um arqui-inimigo, ele nos odeia. Certo? Vamos dizer, então, que o diabo te ataca. Às vezes, temos essa ideia de alguns cristãos, e arrependimento é isso, metanoia, arrependimento, mudar a mente. Não precisa falar arrependa, 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 mas transformar a nossa mente. Amém? Isso é arrependimento, transformar a mente em alguma área. Algumas pessoas dizem, se sou abençoado, não serei atacado. Não, muitas vezes, porque você é abençoado, vai ser atacado. Bem, mostra na Bíblia. Obrigado por falar isso. Olha aqui em Deuteronômio 28. Diz aqui, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Olha isso. Bendito serás ao entrares e serás ao saíres. Quando você entrou aqui, já é abençoado. E quando sair, vai continuar abençoado. Isso fala da nossa vida. Bendito ao entrar e sair. Somos abençoados. Bendito na cidade, bendito no campo. Não é um lugar, mas sim a sua vida. Deus te abençoou e você vai ser abençoado. Então, isso foi escrito a pessoas abençoadas. Certo? Mas olha bem, o ataque vem. Olha o que diz, o Senhor entregará feridos os teus inimigos. Só porque você é abençoado, não quer dizer que o inimigo não vai se levantar contra você. Muitas vezes você é abençoado e o inimigo se levanta porque você é abençoado. Mas Deus prometeu porque você é abençoado e não para as pessoas do mundo, mas para o povo de Deus, os filhos de Deus. Porque você é abençoado, ele diz, o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Diante de ti quer dizer o quê? Na sua frente. Não corra deles. Encare-os. Encare os seus problemas. E o Senhor os entregará diante de ti. Você vai vê-los feridos. Às vezes, serão feridos quando estiverem na sua frente. Como no último minuto. E como Deus os fere, eu sempre falo isso. Quando Deus te dá o livramento e te dá a vitória, seja uma disciplina, seja problema que você mesmo criou, ou um ataque do diabo, você vai sair para um lugar espaçoso, você vai sair para um lugar de transbordar, vai sair mais forte, maior, melhor. E olha bem, se o diabo te atacar, olha o resultado. Por um caminho sairão contra ti, estavam unidos,
Mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Fugirão da tua presença perfeitamente. Aleluia, glória a Deus. Seria melhor para eles não ter nunca te atacado. Hoje temos uma ilustração moderna através da nação de Israel. Passaram por lutas nos tempos atuais. Em 1967, também 73. Sabe, olha bem, eles são desse tamanho. Mas quando os inimigos o atacam, e eles contra-atacam, eles sempre terminam com mais território, mais terra, do que antes do ataque. O inimigo tem que pensar 2 vezes antes de atacar o Filho de Deus. Antes de te atacar, tem que pensar 2 vezes, porque se você responder corretamente, ele vai ter que te dar mais. Você vai possuir mais. Você vai ganhar mais. Vai possuir mais. Mais terra. Amém? De fato, 1 Pedro 5 fala de um ataque do inimigo. Isso não é correção, mas um ataque. Olha, 1 Pedro 5, sede sóbrios vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, e olha bem essa parte, buscando a quem possa, buscando a quem, quer dizer que o diabo não pode devorar qualquer um. Ele não pode escolher a quem devorar. Não, ele deve buscar a quem ele deve buscar. Deixa ele buscando que não seja você. Amém? Buscando a quem possa devorar, ao qual resistir firmes na fé. Por isso precisamos aprender essas coisas. Porque olha bem, não é assim. Resista o firme na sua dúvida. Não, mas na fé, Deus está comigo. Eu sou abençoado. Deus não está me punindo. Amém? Eu estou sendo disciplinado, estou aprendendo, mas Deus não está me punindo. Meus pecados foram perdoados. Amém? Se Deus é por mim, quem será contra mim? O que será contra mim? Nem mesmo o diabo. Resistir firme na fé é assim que você faz. Olha, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Lembre-se disso, o diabo não pode te tentar além do que você possa suportar. Só porque Deus permite não quer dizer que ele aprova. Está escutando? Mas se o diabo atacar, ele está preso às restrições de Deus. Deus não vai permitir que ele teste você ou até te tente além daquilo que os irmãos estão experimentando no mundo inteiro. Por isso é bom nos congregarmos. Eu me lembro que um tempo atrás tinha outro pastor na nossa igreja e estávamos falando sobre algumas coisas e eu falei com ele que na semana anterior eu não dormi bem, eu tive alguns pesadelos e não dormi bem. Foi bom eu falar aquilo porque aquele irmão disse, pastor, eu também passei pela mesma coisa. Começou a falar do seu problema, eu falei dos meus. Depois de algumas semanas nos falamos e perguntamos como é que você está dormindo. Sabendo que alguém está passando pelo mesmo problema que você, te ajuda muito. Amém? Isso nos fortalece e finalmente falamos sobre a nossa conclusão sobre ansiedade e tudo mais. E este pastor falou que como ele cuidava de ovelhas anos atrás, acho que agora você sabe quem ele é. Certo, pastor Veiga? Ele cuidou de ovelhas. Amém? Ele mesmo parece como uma ovelha. Um cordeiro. Ele disse que um cordeiro não consegue dormir. Não deita, não consegue dormir. Até saber que tudo está bem. Amém? Que o pastor está por perto. Amém? E começamos a falar sobre algumas áreas da nossa vida onde existem ansiedades. Amém? Glória a Deus. A minha esposa me perguntou, você ouviu aquela chuva forte que caiu ontem? Eu disse não. Uau, você dormiu tão bem. Aleluia, eu recebo isso em nome de Jesus, amém? Amém, desde que o pastor Lawrence e o pastor Gabriel não apareçam nos meus sonhos, o pastor Gabriel apareceu. 2 noites atrás ele apareceu no meu sonho. E ainda bem que não foi um pesadelo. Eu perguntei para ele onde havia aquele pão que eu gosto tanto e o melhor café da cidade. E ele me falou de um lugar e é uma escola, eu passei ali agora mesmo. É uma escola, mas ele falou que era uma lanchonete. Então eu vou checar isso. Os nossos pastores são bacanas demais. Mas eu não sei o que eles contam para as esposas. Por exemplo, eu estava com o meu celular e o meu celular na minha tela mostra uma foto da minha esposa. Só minha esposa, não meus filhos, só ela. E já está lá há algum tempo e eu às vezes ligo meu celular na frente do pastor Lawrence sem problema. A esposa dele, a esposa do pastor Lawrence, Chamel, mandou para minha esposa essa coisa, ok? Ela disse, sabe, é bom para o homem ter a face da esposa para melhorar o casamento. É bom para o homem ter a foto da esposa na tela do celular.
certo? Vai ser uma grande inspiração quando passar por lutas e os problemas da vida. Porque você olha para aquela foto e diz, se eu consigo lidar com isso, consigo lidar com qualquer coisa, sabe? Então eu tive que ir ao pastor Lawrence e realmente falar com ele que eu tenho a foto dela, não por causa disso, ok? Ok. E olha muito bem, aqui está um ataque muito claro do inimigo, não é certo? Não é um ataque do inimigo? Você está sofrendo um ataque, você sente que está sofrendo um ataque com pesadelos, e você sabe que está debaixo de um ataque. Se este é você, se prepare para o verso 10, o próximo. E o Deus de toda graça, eu amo isso. Esse título, Deus de toda graça. O Deus de todo favor imerecido na sua vida. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Depois de padecer, diga depois de havermos padecido um pouco, aperfeiçoe e confirme e fortifica, estabeleça você. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Então, se o diabo te atacar, haverá um depois. Amém? Depois do ataque, se prepare para ser aperfeiçoado, confirmado, fortificado, estabelecido. Aleluia! Ah, essa pregação me alegrou tanto. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos terminar agora. Deus disse a Abraão, muitos anos antes de Israel se tornar escravo, sobre a nação de Israel. Deus falou com ele isso. Seus descendentes descerão até o Egito. Vamos ler isso. Saibas de certo, isso foi num sonho. Enquanto ele dormia, Deus disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a que ela tem de servir. E depois, diga depois, depois sairá com grande riqueza. Sabia que nos Salmos diz que eles saíram com prata e com ouro. Não somente 3 milhões de pessoas saíram. 3 milhões de milionários saíram do Egito. Você tem que saber que eles despojaram os egípcios. Foi o pagamento deles, de muitos anos de escravidão. Amém? Mais bônus, mais. Amém? Inflação acumulada, juros e correção monetária. Tudo isso quando saíram. Levaram ouro e prata, nenhum deles estava enfermo, a Bíblia diz. Nenhum doente, nenhum aleijado. Deus sempre tem um depois. Depois. Você vive. Depois. Produz frutos pacíficos. Depois. Você é levado a um lugar espaçoso. Depois. Vai transbordar. Depois. Deus vai te fortificar, te estabelecer. Amém. Depois. Eles saíram. E você vai sair com grandes riquezas. Amém? Nós não sabemos o que está acontecendo. Não precisa se preocupar. É Deus nos castigando? É o diabo atacando? Será que foi a minha tolice? Minhas decisões erradas? É um problema que eu mesmo criei? Deus prometeu que todas as coisas cooperam para o bem. Para o Filho de Deus. Amém? Você vai ficar conforme a imagem de Jesus. Então levante a sua cabeça. O que você está sofrendo é só por um tempo, depois de haver padecido. Um tempo, aqui diz, em 1 Pedro 5, depois de haverdes padecido. Ainda que por um tempo, diz em Hebreus 12. Nenhum castigo parece ser bom, mas é só por um tempo, por uma época. Há um depois. Passamos pelo vale e saímos com um transbordar. Amém? Bondade e misericórdia me seguirão. Amigo, Ele te ama. Eu disse, Ele te ama. Vamos nos cercar com pessoas que vão nos instruir. Eu quero falar isso para terminar rapidamente. 1 Reis, capítulo 3. Salomão pediu a Deus sabedoria. No próximo capítulo, capítulo 4, temos uma lista de nomes dos seus administradores e oficiais na Bíblia. Eu pensei e perguntei para Deus anos atrás, depois que ele pediu sabedoria, o próximo capítulo tem uma lista de nome das pessoas e o que elas faziam.
no governo de Salomão, no reinado de Salomão. Eu pensei comigo mesmo, por que isso é necessário? O primeiro nome mencionado foi de um sacerdote. E olha bem que você poderia pensar que seria um banqueiro ou alguém que tivesse um conhecimento sobre finanças e tudo mais, mas um sacerdote, aquele que tem um relacionamento com Deus e fala com você sobre Deus. Amém? Então ele tinha um conselheiro espiritual, um pastor. O primeiro nome mencionado foi do seu pastor. Por que será que o homem mais sábio que já viveu, amém, tinha um pastor? Não estou dizendo que eu sou o seu pastor, mas estou dizendo para ter cuidado com quem você ouve. Amém? Porque quem você ouve vai afetar a sua crença e a sua crença vai afetar a sua vida. Amém? Tem muitos bons pastores aqui, tem muitos bons pastores no mundo. Cuidado com quem você ouve. Mas, olha, um sinal de que você recebeu sabedoria é o seu desejo de ouvir outras pessoas. Não somente qualquer pessoa, certo? Pessoas certas. Na multidão de conselheiros, eles têm que ser conselheiros com sabedoria divina. Cerque-se com esses. Quem anda com sábio será sábio. Aprenda a ouvir, de fato. Um deles que a Bíblia menciona, a sua função era de lembrador. Ele tinha muitos escribas, um lembrador, em uma tradução diz lembrador no hebraico zakar, que quer dizer lembrar. Ele tinha alguém que o lembrasse. O lembrasse, porque o homem mais sábio, a quem Deus tinha engrandecido a sua capacidade, a ciência nos diz que só usamos 10% do cérebro, amém? Mas a Bíblia diz que Deus engrandeceu o seu cérebro como a areia do mar. Deus fez com que ele usasse 100% do seu cérebro. Por que o homem com a mente mais brilhante, o homem mais sábio que já viveu, precisava de alguém para o lembrar? Mas é um sinal de que você recebeu sabedoria quando você não menospreza essas coisas. Você coloca pessoas ao seu lado para te fazerem lembrar. É um sinal de humildade, é um sinal de ser capaz de continuar aprendendo. Se você está vendo que não tem vitórias no seu casamento, você não está tendo vitórias talvez no seu trabalho, algo assim, aprenda a buscar conselheiros, não qualquer pessoa por aí. Ok? Quem anda com sábios será um deles. Por isso nós temos células. Temos grupos pequenos. Amém? Por isso nos reunimos como igreja e você precisa ter amigos que são pessoas de Deus. E aprenda a ouvir. Olha, em 1 Reis, capítulo antes desse, capítulo 3, quando Salomão dormia, pediu a Deus. Deus disse, pede o que quiseres. Ele pediu a Deus. Tishmalev. Em hebraico, um coração que ouve. Shema, me dá um coração que ouve, um coração que ouve. Isso faz com que você tenha um coração sábio. Sabedoria. Ele pediu um coração que ouve. O primeiro sinal no mesmo capítulo se levantou. Você sabe o que aconteceu? Primeiro teste. 2 mulheres que eram prostitutas foram a ele. Ambas eram prostitutas. Agora o rei de Israel, o rei glorioso, este rei famoso, o filho de Davi, tinha que ouvir 2 prostitutas. E ele ouviu as 2 contarem a história. A habilidade para ouvir está perdida. Parece que você está me ouvindo agora. Mas parece que você está ouvindo. Você está ouvindo? Amém. Habilidade para ouvir é um sinal de sabedoria recebida. De fato, ao receber sabedoria, você não menospreza a sua memória, você não menospreza conselhos, você busca conselhos, você não diz, eu pedi sabedoria a Deus, eu vou na igreja New Creation. Eu tenho uma camisa que diz, Hased, sabedoria. Eu tenho um adesivo que diz, Hased, sabedoria. Não faça isso. Sabe? Não é isso, amigo. A verdade é que, quando recebe sabedoria, isso te humilha mais. E faz você ouvir. Amém? Eu oro em nome de Jesus. Que o que você está sofrendo agora, não pergunte, é isso disciplina de Deus? Será que é o ataque do inimigo? Fui eu que criei esse problema? Saiba de uma coisa, continue olhando para Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé, sabe? Você vai sair para um lugar espaçoso, um lugar do transbordar, mais forte, certo? Maior, grandes riquezas, mais saudável. Amém? Glória a Deus, dê a Ele a glória. A glória e a honra dê a Ele. Obrigado, Pai. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça neste lugar. Deus amou o mundo
De tal maneira, fala de uma intensidade, de paixão. Deus amou o mundo. Você e eu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquela cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados. Sabemos que Deus aceitou o que Jesus fez, o ressuscitando dos mortos. Tendo apagado os nossos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. E amigo, se você está dizendo, eu quero que isso seja verdade na minha vida, pastor, creia no Senhor Jesus, meu amigo, e tu e a tua casa serão salvos. Faça essa oração comigo. Diga assim, de coração: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos meus pecados, foi julgado em meu lugar, e te agradeço, porque o ressuscitaste dos mortos, para a minha justificação. Jesus Cristo é o meu Senhor, em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém. Perceba, quando você aceita Cristo, tudo o que vai acontecer na sua vida agora é para o seu bem. Até mesmo as coisas aparentemente más cooperam para o seu bem. Tem alguém aqui? Venha, corra. Glória a Deus. Fique em pé. Ele chama isso de camisa do pastor Jim. Amém? Isso. Fala para eles. O que você quer falar? He has the least property and then of the game and then I have the most. Não planejamos isso. Ele está falando do jogo do Monopólio. Você ouviu? Ele ganhou, ele ficou mais rico. Ok. John 14, verse 27. Peace I live with you, my peace I give unto you. Not as the world gives, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amém. Não perturbeis os vossos corações, nem temais. Estenda as mãos agora sobre eles. Estenda as mãos. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por tua palavra, que foi enviada e que não voltará vazia, mas vai cumprir aquilo para o qual foi enviada e vai prosperar. Pai, eu te agradeço, assim que o teu povo sair aqui, em nome de Jesus, eu peço por eles que essa semana seja especial. Proteja-os juntamente com seus amados de todo perigo, mal e acidente, tragédias, de toda enfermidade, doença e também infecção, de todo o poder das trevas. E conceda a eles, eu oro, Pai, grande favor, Senhor. Demonstração da tua bondade, Senhor, durante essa semana. E eu oro, Pai Celestial, por aqueles que estão passando por lutas. Conceda a eles, Pai, aquela fé que só vem de ti. Aquela fé firme, que sabe no coração que tudo coopera para o bem e que vão sair para um lugar espaçoso, mais forte, mais saudável, com grandes riquezas. Perfeitos no seu caráter, com nada faltando. Em nome de Jesus. E todo o povo diga... Amen. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Justin. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.